Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó grande Deus. Precisa chorar, eu sei que precisas do Mestre que quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre que quer no Senhor descansar. Te faço sofrer angústia, tristezas e dor. Às vezes na beira do abismo tu sofres grande amargor. No grande caminho da vida, se no largo descido andar, tu choras lá dentro do peito e eu ouço soluçar. Vem, ó minha alma, não chores, sozinha não quero seguir. Eu também preciso do Mestre para voltar a sorrir. No amargor do pecado só me traz angústia sem fim. Por isso eu preciso do Mestre aqui pertinho de mim. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre que quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre que quer no Senhor descansar. As provas têm feito você sofrer. A cruz pesada os teus ombros têm ferido. Até parece que ninguém quer te valer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer.
talvez alguém tenha te caluniado. Desesperado, não sabes o que fazer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Naquele dia entregará cada de nós, irmãos, ruas de ouro lá estão nos esperando, e muito breve nossos pés palmilharão. Um lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não. Glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não hão de passar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe a cada um no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Sempre aquele bom dia com muita alegria, né? Alegria de sermos despertados pelo autor da vida, aquele que nos criou, nos deu sono, sustentou e nos está dando oportunidade de mais um dia de vida. A Ele toda a honra, toda a glória para todo sempre, né? Toda a nossa adoração ao nosso grande Pai Celestial, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Bom dia, meu querido irmão Evaldo Messias, um grande abraço, meu precioso irmão. Deus abençoe sempre o seu trabalho, sua família, o seu lar. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia no nome precioso do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu lar, sua família. Irmã Marcele Ferreira, bom dia com muita alegria, né, irmã Marcele? Sempre Deus abençoe o seu lar, toda a família, né? Todos os irmãos conectados conosco, nosso grande abraço, bom dia, a nossa gratidão a cada um sempre. Deus abençoe. Irmão Elias Estanque, Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. O nosso abraço, irmão Elias. Todos conectados, Deus te abençoe.
Pensemos, irmãos, pensemos na morte do Salvador, que ressurgiu triunfante, pois orava o Criador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre as janelas celestiais. Jesus vivia orando, sofreu grandes tentações, mas saiu vitorioso, motivo das orações. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre as janelas celestiais. Nós temos um grande exemplo em Jesus o Salvador. Vivia sempre orando e venceu o tentador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre as janelas celestiais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Eloy Nunes, bom dia, minha irmã. Deus abençoe com todo o seu lar, toda a sua família. Irmã Leila Reis, bom dia. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a irmã Leila, o seu lar, né? Você, a Fernanda, sempre, minha querida irmã. Deus abençoe todos os preciosos irmãos, todos quantos conectados, que a graça, a bênção, a misericórdia seja abundante no coração de todos nós, sempre, sempre, sempre. É sempre com alegria de estar na presença de Deus, de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos então, neste momento, ler a palavra de Deus para nós nesta manhã. Vamos tomar ação nesta manhã. Levíticos capítulo 23, versículo 10 ao 17, né? Depois você, não tiver o seu tempinho tranquilo, leia todo o capítulo de Levítico 23, né? Fala das festas solenes ao Senhor. É muito maravilhoso. Então vamos lá. Levítico 23, 10 em diante. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte
ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes um molho, preparareis um cordeiro, sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimento será de suas dizimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia que trouxerdes a oferta do Senhor oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as habitações. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dizimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pensar nesta manhã a festa do Pentecostes. Como eu disse aos irmãos, se desejarem, então, leia todo o capítulo de Levítico, 23, onde está marcados ali as festas solenes ao Senhor. Então, lendo o livro, você encontrará que havia esta festa solene ordenada ao Senhor através de Moisés, para que fosse celebrado no primeiro mês, no início do ano, primeiro mês do ano. Há 3 pontos importantes nesta festa, que era o sacrifício, era o pão asmo e também a apresentação dos grãos. Seria importante a gente ler para acompanhar o raciocínio, Desejo complementar este assunto. Ontem à noite ouvimos uma pregação falando sobre isto. Mas então, o sacrifício, que é a festa da Páscoa, Lembra-se quando Deus foi tirar Israel do Egito? Então o Senhor ordenou que matassem o cordeiro, aplicasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e o anjo da morte não passaria sobre a casa que estivesse marcado com o sangue do cordeiro, mas toda a família então tinha que estar debaixo do sangue. E então comer também pães ázimos, que é pães sem fermento, sem mistura, sem levedação. E então assim matar o cordeiro, aplicar o sangue na porta e alimentaram-se da carne do cordeiro. E então, quando chega na terra prometida, a sua terra
Natal de volta outra vez. Então, a ordenança continua e o Senhor Deus disse que aquilo é um estatuto perpétuo. Então não pode parar. Tem que continuar. Então, primeiro mês, festas solenes ao Senhor, Páscoa. Páscoa fala-se de passagem, de libertação. Deus libertando, tirando, transpondo Israel do Egito de volta à sua terra, que era Canaã, que é a terra de Israel. Então, chegando lá, agora a liberdade do culto. Então, aquele memorial outra vez da Páscoa, para nunca esquecer da libertação. Então, a Páscoa fala-se do sacrifício, fala-se da morte, da libertação. Então, lembrar que a Páscoa envolve morte, libertação, mas também regozijo, festa, adoração ao Senhor. Então precisamos aprender isto para compreender as Escrituras no tocante ao trabalho de Deus nos nossos dias atuais, pois tudo que Deus fez lá no Velho Testamento, com Israel, naturalmente, é um acontecimento espiritual na nossa vida, de cada filho, filha de Deus, que são chamados do Egito. Egito aponta para o mundo religioso e também o mundo civil, tanto então o mundo político e o mundo religioso. Isso é o que representa o Egito, onde Israel estava cativo há 400 anos, aprisionados, escravizados. Então, escravizados pelo mundo, escravizados pelos sistemas religiosos e políticos, mas Deus trouxe uma mensagem profética. Deus trouxe uma libertação, uma salvação, para transportá-los à terra prometida outra vez. E então, havendo resistência, dureza nos corações, Deus enviou sortes de pragas, fazendo maravilhas diante aos olhos de Israel e também do Egito. Mas assim Deus então libertou o seu povo. Então, lembrando que um dos últimos acontecimentos, depois de tanta resistência, o que assolava e ia assolar então a terra do Egito é o espírito chamado morte. Se você quiser assemelhar rapidamente o dia que nós estamos vivendo, é o dia do cavaleiro do cavalo amarelo e chama-se morte. É o último estágio do mundo. E então, ordenado por Deus a morte do cordeiro, e assim então aplicando o sangue do cordeiro para serem livres da morte. Lembrar que será livre da morte só os que têm o sangue do cordeiro em seu coração. E o sangue do cordeiro não é aplicado por um batismo trinitário, mas o sangue do cordeiro é aplicado com o batismo em nome do Senhor Jesus. Queres ser liberto, crê na sua libertação, na sua redenção? Então humilha-te, creia no Senhor, seja batizado em nome do Senhor Jesus, abandonando o Egito religioso e o Egito político, o mundano sistema mundial, e submetendo ao reino do Pai, o reino eterno de nosso Senhor Jesus,
e então sermos conduzidos por Ele? Porque então agora, ao chegar na terra prometida, então ter adoração a Deus, o culto de verdade e espírito, adorar a Deus mediante a sua ordem divina, a sua palavra, e então, a começar pela Páscoa, a morte do Cordeiro, a morte, a adoração, o sacrifício, a redenção. É o que envolve o homem, o ser humano, dentro desta salvação divina. Então, falar da Páscoa, oferecer o Cordeiro, o qual Israel tinha que sacrificar, levando ao sacerdote o seu Cordeiro para ser sacrificado, a sua oferta substituta morrendo em seu lugar. Então, após a morte do Cordeiro, a liberdade de entrar para a festa solene. Mas ao entrar na festa solene também tem ordenanças. Não vai comer qualquer tipo de comida, de alimentação. É comer pães ázimos, alimentação sadia, alimentação sem fermento. O fermento aponta para o pecado. Então, entrando na festa, então nós sabendo que o Cordeiro foi morto, então nosso Cordeiro, representado naquela solenidade israelita, é o Senhor Jesus Cristo. É o Cordeiro que João, o profeta, apresentou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toma o Cordeiro em seu coração agora e sinta a expiação, o sangue derramado ali do Calvário cair em seu coração, você ser liberto, purificado e então agora entrar na festa do Senhor. Glorificar a Deus, adorar a Deus. Mas agora dentro desta festa também é comer o pão que desceu do céu, o pão sem fermento. Então disse o Senhor Jesus: eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então este pão, o alimento sem fermento, não houve pecado nele. Alimentar dele, alimentar-se da sua palavra. E assim então ter vida eterna por meio do pão da vida. Então é isso que representa a festa, as solenidades ao Senhor, o sacrifício, o pão ázimo, mas também a apresentação da semente, o grão germinado da terra, que também é o alimento. Então, olhando para dentro deste quadro, olhando a ordenança do Senhor no tocante aos grãos, ao molho, que você tinha que tomar a parte da sua plantação, da sua colheita, dos bens que você adquiria, apresentar ao Senhor, colocar diante do Senhor. Então isso nós estamos falando de Levítico 23, que foi a nossa leitura, a sua oferta de alimentos apresentado ao sacerdote, para que o sacerdote apresentar, colocar diante de Deus, para que assim fosse abençoado a terra de cada pessoa, a plantação, a vida, a bênção vindo de Deus, mas com as primícias apresentadas diante do Senhor. E então nós vemos a Escritura cumpre cabalmente. O Senhor Deus disse que o molho devia ser apresentado no dia seguinte ao sábado. Então era apresentado as ofertas, os grãos,
no primeiro dia da semana, o dia seguinte ao sábado. E ali então era movido diante do Senhor. E então era para contar daquele dia seguinte ao sábado, aquela apresentação então daquele primeiro dia, a contar 7 sábados, ou seja, 7 semanas. 7 sábados, 7 semanas, 49 dias. E no dia seguinte, agora, outra vez, ao sábado, contareis 50 dias. Então, daquele primeiro dia apresentado e contando 7 semanas, daria outra vez, no primeiro dia da semana, para oferecer, então, outra vez ofertas de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. Então você lerá esses 2 pães de movimento, sendo levedados, ou seja, cheio de fermento, ele é para ser cozido. Mas esses 2 pães são primícias ao Senhor. Então olhar o lado espiritual e o lado natural. O pão, ele é feito do trigo, mas então agora você está levando as suas ofertas dos grãos, movida diante do Senhor, mas passados 50 dias, uma nova oferta movida. Então você olhar o grão da terra, o primeiro grão espiritual da parte de Deus, aquele grão trigo. O Senhor Jesus, ele disse, se o grão de trigo morrer, ele fica só. Se ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Então, se ele não morresse, não haveria produção. Então ele foi sacrificado, ele foi movido. Veja o terceiro dia da sua morte, então o dia seguinte ao sábado, a sua ressurreição, a semente sendo movida, ressurreta. E a contar então daquele primeiro dia seguinte ao sábado, 50 dias, nova apresentação de alimentos. Então aquele molho movido agora, após 50 dias descendo no Pentecostes, então a festa do Pentecostes, o Espírito Santo, aquele grão, Cristo agora descendo, trazendo nova oferta de alimento, multiplicando o seu grão, abençoando agora os seus filhos. Então Deus em um homem, Deus em Cristo, agora Cristo na sua igreja. Que movimento perfeito, não é? A descida do Espírito Santo, a festa do Pentecostes, 50 dias, nova alimentação. E então a nova alimentação de Deus chegando e sendo espalhada através de seus apóstolos, seus profetas. Deus é maravilhoso em cumprir a sua palavra. Mas então vamos observar os 2 pães em movimento. 2 pães em movimento, levedados, assados nesse cozerão, e são primícias. Que são esses 2 pães em movimento? Pães em movimento, Israel e gentios, ambos levedados, porque tomado dentre o mundo, dentre o pecado, mas são primícias ao Senhor. E então agora o molho é movido sobre o nosso coração, ainda que nós nascemos em pecado, vivendo num mundo na levedez do fermento do pecado,
mas agora subtraídos pelo Senhor, para viver em sua presença, primícias. Você não é qualquer coisa, você é uma primícia, é o primeiro. Primícia quer dizer primeiro, então você faz parte dessa primícia, dos primeiros grãos. Você não é qualquer coisa, você é uma primícia ao Senhor. Então, agora glorificando a Deus, tomando então o sentido das festas solenes, primeiro mês, Páscoa, pães ázimos e apresentação dos grãos. E então conta-se 50 dias, dá o terceiro mês, a festa do Pentecostes, nova oferta a Deus, nova vida, mudança, novos frutos, não frutos mais do pecado, mas frutos segundo os frutos do Espírito, ligados na videira verdadeira, dando os frutos de paz, amor, compreensão, bondade, longanimidade, perdão, misericórdia, tudo aquilo que está no Cordeiro. Então agora novas oferendas ao Senhor, alimentando do pão ázimo, o pão sem fermento, a palavra do Senhor, a qual então continuou a festa pentecostal, através das eras da igreja, o batismo do Espírito Santo, então agora envolvendo os gentios, através das 7 eras, Deus dando alimento por meio de seus 7 mensageiros, o pão, alimento puro para cada era, Deus enviou então, através dos 7 anjos, os 7 olhos, que é o trabalho de Deus para conosco, os gentios. O plano de redenção traçado por Deus está dentro da palavra de Deus. É assim diz o Senhor, pois é a sua palavra. É uma hora riquíssima de grande oportunidade em poder conhecer a manifestação divina para a verdadeira adoração. Você não está em uma verdadeira adoração estando na igreja e o mundo misturado ao mesmo tempo. E é justamente isso a hora que nós estamos vivendo, a hora do cavaleiro da morte, a morte espiritual, aquele tempo que não há nem frio, nem crente e nem quente, são mornos vivendo um mundo e espiritualidade misturada, uma sagacidade de Satanás, misturando sempre a palavra de Deus com os pensamentos e dogmas, vivendo por meio de uma vida denominacional, espiritualizada por líderes religiosos que, tendo aparência de piedade, tendo aparência de Deus, mas negando a sua eficácia. Então, tendo aparência de cristianismo, mas negando o poder de Jesus Cristo, por meio de seus sistemas, tirando a verdadeira adoração, quando o povo deve ser levado à verdadeira adoração, adorar em espírito e em verdade. Não conhecendo estas coisas, primeiro, para estar em espírito, temos que estar no Senhor. Para estar em verdade, temos que estar no Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. E hoje Ele está em nós como Espírito Santo. Então Ele conduz a cada filho em sua realidade.
para uma verdadeira adoração? Como é que você pode ter uma verdadeira adoração se você nem mesmo recebeu o sangue do Cordeiro sobre você? Então vamos olhar lá no Velho Testamento. O pecador apresentava-se com seu cordeiro, e então no lugar mais alto do altar estava o sacerdote. Quando ele degolava o cordeiro, quando ele resbalia, então o sangue chamuscava-se sobre o pecador. Então ali ele estava perdoado de seu pecado e ele entrava para a adoração, para a alimentação do pão ázimo, para as festas solenes de adoração a Deus. Então entrar hoje debaixo do altar de Deus, aquele altar do Calvário lá do Monte Gólgota, saber que aquele cordeiro sacrificado tinha um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Porquanto Atos capítulo 2, versículo 36, Pedro disse em seu discurso: saiba com certeza, ó casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, se você crê na palavra de Deus, ponha-se debaixo do altar de Deus. Vamos voltar a 2000 anos atrás, debaixo daquela rude cruz, sentir o cordeiro sangrando, resbalindo para nós, ou por nós. Sinta o sangue dele chamuscar o seu coração. E então você pode levantar e dizer, se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você não teve o perdão do pecado, você não tem o sangue do Cordeiro aplicado no umbral da porta do coração, aplicá-lo em fé, crendo, expondo publicamente, sendo batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E então agora entrar para as solenidades do Senhor, alimentar do pão sem fermento, a palavra pura, sem misturas de credos e dogmas, e agora então vivendo dele, vida celestial, e assim então um óleo, a vida do grão de trigo vivendo em nós, fazendo-nos nova semente, nova vida, novos frutos, nova oferta ao Senhor. Libações, ofertas do vinho, do estímulo e a revelação do Espírito Santo. Oh, como Deus é maravilhoso! Eu espero que você possa estar compreendendo a linguagem da palavra de Deus, para que assim possamos estar apartado do Egito, mundo político e religioso, apartado do sistema humano, vivendo neste mundo como se nele nada tendo, disse o apóstolo Paulo, usufruindo daquilo que é necessário como se não estivesse, porque a qualquer momento Deus nos transporá para o grande arrebatamento, e é o que nós desejamos, estamos esperando no Senhor. Oh, que assim o nosso coração seja rendido a Deus, depositado ao seu altar, e então banhados, chamuscados com o sangue do Cordeiro, alimentando do pão puro a palavra, e então vivendo as solenidades ao Senhor. Viver a festa do Pentecostes, envolvidos então na Páscoa, que é o sangue do Cordeiro,
envolvidos no pão ázimo que é a palavra pura sem mistura, e com o molho da vida sobre a nossa vida, aquele molho que foi Cristo agora, descendo em nós, fazendo-nos também primícias do Senhor, ainda que estávamos em movimentos e somos o povo das nações, mas aqueles escolhidos e predestinados pelo Senhor. Deus te abençoe. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Irmão Elias Estanque encontra-se um pouco debilitado, um pouco enfermo, a nossa oração. Ele pediu a oração, então vamos orar a favor do nosso irmão Elias Estanque. Com esta fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, com alegria, gozo em nosso coração, é bom estar na Sua presença, mas não seria possível estar, Pai, se o Senhor não providenciasse, provesse a maneira, se o Senhor não tornasse o nosso Cordeiro em forma humana de filho, sofrendo as afrontas, as angústias, as dores, sendo desprezado, maltratado, chicoteado e ainda carregando a cruz onde seria crucificado. Então a sua palavra nos declara que ele foi ferido, foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. E pelo seu sangue temos o direito de entrar em sua presença, Pai. Então nós rogamos neste nome precioso, o nome do Senhor Jesus, que o Senhor limpe o nosso coração de toda maldade, de todo mau pensamento, de toda angústia. Só o Senhor pode fazer isto, Pai. Então nós rogamos que o Senhor abençoe cada vida, amadurecendo a nossa consciência, para que assim venhamos ter consciência espiritual madura, não participando mais do pecado, mas da natureza divina, isto é, o Espírito Santo vivendo em nós, vivificando. Abençoe a cada um, Pai. Abençoe o nosso irmão Elias Estanque neste momento. Não sabemos ao certo o que se passa, o problema, a enfermidade. O Senhor é o conhecedor. Não somente o irmão Elias, mas a cada um que neste momento tem uma enfermidade, está sentindo, e o Senhor está curando, libertando. As tuas mãos santas é vida, é saúde. Que cada coração possa sentir o toque do Senhor, Pai. Abençoe. Toque no profundo, Senhor.
Basta um olhar seu e toda enfermidade está por terra. Todos os demônios têm que cair porque eles não resistem, Pai. Abençoe o irmão Elias Estanque. Abençoe a irmã Eloy. Abençoe cada um que tem o desejo no seu coração agora. Com fé, onde o Senhor entra em cena. Louvado seja o teu nome, maravilhoso Senhor. Abençoe os nossos filhos. Abençoe o meu filho. Abençoe cada um daqueles que está distante. Afastaram-se da comunhão. Afastaram-se da sua presença, Senhor. O Senhor é o que vai ao encontro de cada um. Abençoe os meus irmãos ministros, Pastor Paulo, Pastor Cícero, Pastor José, Pastor Rubson, Pastor Aurélio, Pastor Luiz, Pastor Francinei, Pastor Damião, e assim tantos quanto, Pai, que o Senhor tem levantado. Abençoe e fortaleça cada um com as suas respectivas congregações, que são os filhos do Senhor. Que a tua graça sustente em espírito e verdade, dentro da revelação divina. Abençoe o teu corpo místico, Pai, que é a tua igreja. Cada eleito, eleita, é o Senhor que toma conta. Nós te glorificamos por isso, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és santo. Abençoe-nos, Pai. Guarda-nos debaixo de sua potente mão. Guia nossos passos por toda a eternidade. Te rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe sempre, sempre, sempre a sua vida, o seu coração, o seu lar, toda a sua família. Que Deus nos guarde com o seu poder. Hoje à tarde, na transmissão da tarde, né? Sempre aí que fazemos. Hoje eu farei às 6 horas da tarde, está bem? Os irmãos que puderem estar conectados conosco. Então aquela reprise live da tarde será às 18 horas hoje. Sempre às terças-feiras será às 18 horas. Nas terça-feira tem um compromisso, então eu preciso fazer mais cedo, né? Se eu fazer às 15:07, me atrapalha um pouco. Então, faremos todas as terças, irmãos. Saibam que às terças-feira, à tarde, né? 18 horas. Nos demais dias, 18h45. E amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, a nossa live matinal. O meu bom dia, o meu abraço, irmão Evaldo Messias Fernandes, irmã Lourdes Machado, irmã Marcele Ferreira,
Irmão Elias Estanque, seja curado, né, irmão Elias? Já está curado no nome do Senhor Jesus. O nosso bom dia a todos. Irmã Eloy, Deus abençoe, irmã Eloy. Irmã Leila Reis, bom dia. Deus abençoe. Irmão Paulo César, bom dia. Irmã Tatinha Moraes, bom dia. Minha querida mamãezinha, irmã Maria Ruth, Deus abençoe, bom dia, no nome do Senhor Jesus. Irmão Elias Garcia, bom dia, meu precioso irmão, Deus abençoe. Irmão Eliseu dos Santos, bom dia, Deus abençoe. Irmã Márcia Silva, né? Márcia Silva, bom dia, Deus abençoe. Minha sobrinha Joyce Silva, bom dia, Joyce, Deus te abençoe. Um grande beijo, minha linda. Deus te abençoe sempre, junto com seu esposo Edmar e o Miguel, né? Louvado seja Deus. Deus continue fortalecendo a minha sobrinha Lauíla, né? E também carece da oração. Agradeço os irmãos que oraram, né? Tudo está bem, eu creio, para a glória de Deus. Todos quantos conectados conosco, nossa gratidão, muito obrigado. Deus abençoe. Um bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados.
Emanuel, Jesus, meu Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, meu Deus, Rei e meu Senhor. Jesus, recebe a adoração.